Então, dentro do sistema SS Plus, nós temos um recurso onde é possível nós trabalhar com diferentes tabelas de preço entre as empresas do mesmo grupo. Então, para a gente ativar essa opção, né, para trabalhar com as tabelas de preço diferenciadas, a gente vai fazer a liberação aqui na aba Suporte, Parâmetros do Sistema, Configurações Gerais. Então, a opção a ser habilitada é essa opção aqui na aba Geral, Utiliza a tabela de preços. Então, aqui dentro ele tem um helpzinho, né, mostrando em quais campos essa tabela vai ser utilizada, né? Basta marcar essa opção aqui e gravar. No momento em que a gente grava essa configuração, o sistema já identifica que a gente vai trabalhar com a tabela de preço, que é diferente do preço que está lá no cadastro do produto. Então, a partir do momento que a gente habilita, o sistema já identifica. Caso ainda não tenha sido criada as tabelas e relacionado no cadastro da empresa, o sistema vai apresentar essa mensagem aqui sempre que for tentar efetuar uma venda. Por quê? Porque ainda não tem os preços para ser aplicado na hora da venda. Então, por isso, a gente indica que quando for fazer essa alteração, né, como é uma alteração grande que vai impactar bastante, ela seja feita sempre fora do expediente de trabalho, quando os vendedores eles não estiverem utilizando o sistema, né, e apenas a pessoa que está fazendo essas alterações esteja logado dentro do sistema. Então, depois de habilitar lá na configuração geral, né, a gente tem aqui dentro do cadastro de empresa esse campo aqui, ó, tabela de preço. Só que ainda a gente não criou a nossa tabela de preço para trabalhar com ela, né? Então, aonde que a gente vai fazer essa criação? A gente pode criar por aqui mesmo, né? Por esse campo. Basta dar um Enter em branco aqui, o sistema ele vai abrir a telinha de configuração das tabelas de preço. Como também a gente pode criar aqui pelo cadastro de entidades. Eu vou mostrar para vocês aqui pelo cadastro de entidade, que é no mesmo caminho onde a gente liberou, né? Suporte, parâmetros do sistema, configurações gerais, aba entidades. A gente vai localizar a entidade aqui, que é a tabela de preços, né? A gente vai marcar a tabela de preços e vai clicar em alterar. Como não tem nenhuma tabela criada ainda, ele vai aparecer essa tela inicial para a gente fazer a criação da tabela de preços. Então, para fazer a criação, primeiro de tudo a gente vai definir um nome para essa tabela. Então, vamos colocar o nome dela aqui e vamos dar Enter. No momento em que a gente dá Enter, o sistema ele já vai carregar todos os produtos que temos cadastrado dentro do sistema e vai lançar nessa nova tabela de preços. Então, aqui ele já identificou que no sistema tem 46.703 produtos cadastrados. Ele está indo lá no cadastro do produto, identificando o preço que está lá dentro do cadastro do produto e importando para essa nova tabela. E essa nova tabela que a gente vai conseguir trabalhar, fazer as alterações necessárias para a gente conseguir trabalhar com ela, aplicando os novos preços. Então, esse processo aqui ele vai demorar um pouquinho. Eu vou marcar quanto tempo vai levar aqui para fazer esses 46.700 itens, para mostrar para vocês terem uma base de quanto tempo ele vai levar para fazer essa alteração. Então, aqui o sistema ele terminou de fazer a criação da tabela, né? Então, ele levou em média de 20 minutos para fazer essa criação, levando em consideração os 46 mil itens que tem nessa base de dados. Então, por esse tempo, vocês já podem ter uma base de quanto tempo ele vai levar para criar no sistema de vocês, aí na base de vocês. Então, depois de criado, né, ele já vai vir aqui a tabela de preço, né? Ele vai ficar aqui selecionada. E caso for preciso incluir mais alguma tabela, então aqui a gente consegue fazer a inclusão. Então a gente consegue clicar aqui em incluir, a gente consegue alterar essa tabela, a gente consegue eliminar a tabela também. Basta utilizar essas opções aqui embaixo.
Então, depois que a gente criou essa tabela, né? O código dela é o 01, a gente já consegue relacionar lá no cadastro da empresa para que o sistema identifique que vai ser utilizado essa tabela de preço. Então, como que a gente vai fazer essa configuração? A gente vai acessar aqui suporte, parâmetros do sistema, cadastro de empresas. A gente vai selecionar a empresa, né? E a gente vai colocar aqui o número da tabela que essa empresa ela vai trabalhar. Então, colocando aqui a tabela da empresa e gravando, o sistema ele já vai identificar que essa tabela ela deve ser aplicada a todas as vendas dessa empresa. Lembrando que ainda não foi feita nenhuma alteração, né? Essa tabela é apenas uma cópia de todos os preços que já eram trabalhados anteriormente pela empresa. Então, como que a gente vai fazer para fazer alterações, né? Para ajustar os valores dessa tabela que a gente acabou de criar. Então, depois que a gente já relacionou a tabela padrão lá no cadastro da empresa, a gente já consegue trabalhar com as nossas tabelas e fazer a criação das nossas tabelas especiais. Então, onde que a gente vai fazer essa função, né? Onde que é essa função aqui dentro do sistema? Comercial, compras, manutenção de preço de promoção, manutenção de tabela de preços especiais. Então, quando a gente clica nessa opção, o sistema ele já identifica que nenhuma tabela especial ela ainda foi configurada, né? Então, basta a gente dar OK nessa mensagem e o sistema ele já vai deixar a gente fazer a criação das tabelas. Então, a gente vai clicar aqui no botão Alterar Tabelas e ele vai apresentar a tela onde a gente consegue fazer a inclusão de uma nova tabela. Então, para fazer a inclusão, basta clicar aqui no botão Nova. A gente precisa colocar uma descrição para essa tabela, né? A gente pode, já no momento da criação, definir uma data de validade para essa tabela ou não, né? Vai depender do que o usuário ele vai querer fazer e da necessidade da empresa. E aqui, a partir disso, a gente vai definir se a gente vai trabalhar com as tabelas onde vai ter a atualização de preço pelo preço offline, pela nota fiscal de entrada ou a tabela dinâmica, que é no momento que a gente cria a tabela, o sistema ele já faz a alteração dos preços. Então, como que funciona pelo preço offline? Então, pelo preço offline, vamos definir aqui, fazer um teste para cada uma delas para mostrar como é que fica. Vamos definir essa primeira com preço offline. Então, a gente tem aqui a opção de dar desconto ou acréscimo, né? A gente vai definir aqui se é desconto ou acréscimo em cima do valor que for gerado lá no preço offline. Então, digamos que essa tabela aqui eu vou fazer com um desconto de 2%. Vamos confirmar. O sistema ele vai perguntar se eu desejo importar os dados da tabela existente, que é essa tabela principal aqui, a 01, que a gente criou lá no cadastro do produto, que nada mais é que uma cópia de todos os itens que eu tenho no meu estoque com o preço que está lá no cadastro de produtos. Então, se eu clicar em sim, o sistema ele vai importar todos os produtos daquela tabela, que são aqueles 46 mil itens que a gente fez a importação. Se eu clicar em não, o sistema ele vai gravar a tabela, porém ele vai gravar a tabela zerada. Ele vai mostrar aqui o nome da tabela, né? A porcentagem de desconto e acréscimo, e ele vai mostrar aqui, quando ela for dinâmica, né, ela vai estar mostrando aqui como essa aqui que a gente criou foi baseada no preço off, ela vai estar mostrando aqui, né, o valor do desconto ou acréscimo que a gente aplicou lá na tabela. E ela vai mostrar também a validade que a gente colocou lá na criação da tabela. Então, para a gente alterar essa tabela, que ela gerou zerada, né, que a gente fez ela zerada, basta vir aqui. A partir do momento que a gente criou a tabela, ela já vai aparecer aqui, ó, para a gente selecionar qual tabela que a gente quer trabalhar ou fazer a alteração. Então, nesse caso aqui, como a gente só tem uma tabela, né, basta selecionar a tabela e clicar aqui em adicionar itens. Então, aqui na adição dos itens, a gente consegue trabalhar por produto, por fornecedor, por classe ABC, por seção, grupo, subgrupo ou por marca.
Então aqui basta a gente selecionar a forma que a gente vai trabalhar, né? E adicionar os itens. Então vamos colocar aqui uma marca para que o sistema ele traga todos os itens desta marca aqui. Então, se for necessário incluir mais itens, né, basta ir preenchendo os filtros e clicando no botão mais que eles vão passando aqui para baixo. Então, nesse caso aqui, eu selecionei apenas a marca Morro de todas as seções, de todos os grupos e de todos os subgrupos. Se for necessário fazer a exclusão dessa marca aqui, basta clicar aqui no botãozinho de menos que ela vai ser eliminada dessa tabela. Então, quando a gente confirma, né, o sistema ele já apresenta essa mensagem aqui, que foi adicionado itens com preço zerado, verifique. Isso sempre vai ocorrer quando lá no cadastro do produto houver itens que não tiver preço, não tiver nada de preço lá. Para quê? Para que a pessoa entre aqui na tabela e verifique quais são os produtos que estão com o preço zerado e faça o ajuste lá no cadastro de preço. Então, se a gente vir aqui, abrir aqui, né, a gente consegue visualizar de uma forma melhor. Então, aqui se a gente for filtrar aqui, ó, a gente já consegue identificar quais são os produtos que estão com preço zerado lá na tabela, lá no cadastro dele, né, e a gente já consegue fazer o ajuste. E os demais, eles já estão aqui, todos os produtos, né, com os seus preços, né? Basta a gente gravar. Para quê? Para que quando esses produtos, eles forem efetivados lá no cadastro do preço offline, o sistema já aplique aquele desconto que a gente aplicou na configuração da tabela. Então, gravando essa tabela aqui, né? O sistema ele já vai entender que toda vez que eu fizer a entrada desses produtos lá no preço off, fazer a efetivação, ele vai aplicar aquela porcentagem de desconto que a gente aplicou na configuração. Então agora vamos criar uma nova tabela com base na nota fiscal de entrada, né? Então a gente vai clicar em alterar tabela, vai digitar nova, vai fazer o mesmo procedimento do anterior. Vamos definir o nome para ela, se for necessário a gente define uma validade para essa tabela e selecionamos a opção nota fiscal de entrada. Diferente do preço offline, onde é possível aplicar desconto ou acréscimo direto no preço offline, no caso da nota fiscal de entrada, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a porcentagem de lucro. Essa porcentagem de lucro que a gente definir aqui, ela vai ser aplicada na fórmula que é utilizado para fazer a nota fiscal de entrada e vai ser utilizada como a porcentagem para a formação de preço quando for a nota fiscal for gravada dentro do sistema. Então a gente coloca a porcentagem aqui, confirma, o sistema ele vai perguntar se a gente quer importar da tabela já existente ou não. Se a gente colocar não, ele vai gravar a tabela zerada. Então, aqui ele vai mostrar que essa tabela é baseada nas notas fiscais de entrada. Como a gente não colocou validade, ele não vai trazer nada aqui. A gente sai dessa tela aqui. Nessa tela principal, a gente consegue fazer a alteração em adicionar itens nessa tabela. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar uma outra marca. Vamos selecionar essa marca aqui. Vamos confirmar. No momento que a gente confirma, o sistema ele já traz todos os produtos aqui na tela, né? E basta gravar que essa tabela ela já vai ser criada. Interessante que aqui a gente consegue, além dos itens que a gente importou lá na tela principal, a gente consegue adicionar aqui por esse botão adicionar itens e também eliminar caso algum item que esteja nessa tabela a gente não queira que essa configuração seja aplicada. Então basta eliminar eles aqui ou adicionar para esse botão aqui. Depois de gravado, ele vai mostrar que os itens já foram gravados com sucesso e sempre que for feito a entrada de produtos que estão nessa tabela, ao gravar a nota de fiscal, ela já vai aplicar aquela porcentagem de 30% na formação de preço no momento da nota fiscal de entrada.
No caso da tabela dinâmica, né? A gente vai colocar aqui, a gente vai selecionar a opção de dinâmica. Aí aqui a gente vai precisar definir qual é o custo que vai sofrer a alteração, né? Se vai ser da nota fiscal, última compra, reposição, gerencial ou custo médio. Então aqui a gente vai definir qual que é o custo, a gente vai definir se é desconto ou se é acréscimo, né? E aqui a gente vai definir a porcentagem. Então a gente pode, por exemplo, definir a porcentagem de desconto em cima de todos os produtos que estão dentro dessa tabela. No momento em que a gente confirmar, o sistema ele vai fazer a alteração de todos os produtos que estão naquela tabela de imediato. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar como não, para a gente aqui incluir os produtos, para a gente ver como é que o sistema vai trabalhar com essa alteração. Então, a gente vai adicionar itens aqui, primeiro a gente vai definir aqui qual que é a tabela, né? A gente vai adicionar itens, a gente vai pegar todos os itens da marca Chapu. A gente vai colocar o maisinho aqui e a gente vai confirmar. Então, os produtos eles já vão vir aqui, né? Com o preço, né? De cada um deles e a gente vai gravar. Então, nesse momento aqui, o sistema ele já está fazendo a alteração dos itens baseado naquela configuração que a gente colocou lá na criação da tabela. Agora, com todas essas tabelas aqui criadas, né, do preço-off, da NF e a dinâmica, a gente vai definir lá no cadastro do cliente qual é a tabela que vai ser aplicada para cada cliente. Como que a gente vai fazer isso? Então, depois de todas as tabelas criadas, né, aqui dentro do cadastro de clientes, na aba Outros, a gente tem um campo onde a gente vai definir por cliente qual que é a tabela que vai ser aplicada. Então, a gente pode vir aqui, né, verificar qual que é a tabela para aquele tipo de cliente e gravar. Então, no momento da venda, o sistema vai identificar, né, que essa tabela foi definida para esse cliente e vai aplicar os preços que estão dentro dessa tabela para esse cliente. Pode ser criado várias tabelas, né, para atender vários tipos de clientes. Também a gente pode utilizar bastante, trabalhar com a atividade de cada cliente, criar uma tabela específica para cada atividade, né, que vai ficar bem interessante de trabalhar com essas tabelas de preços especiais. Aqui também, na manutenção da tabela de preços especiais, a gente consegue fazer uma comparação. Por exemplo, eu consigo pegar uma tabela aqui e colocar a outra tabela aqui e consultar. Na consulta aqui, o sistema ele vai apresentar os dados, né, do código do produto, a descrição, a marca, a classe, e aqui ele vai mostrar um comparativo de preços, ó. Então, se a gente filtrar aqui, a gente consegue ver qual que é o valor que está em uma tabela, que é a tabela NF, no caso aqui, né, com a tabela comparativa, que é a tabela dinâmica, qual que é o valor de cada produto que está em cada tabela. Interessante para fazer uma comparação realmente do que está em uma tabela do valor que está em outra tabela. Outra coisa que a gente precisa conversar é sobre a alteração da tabela quando a gente não vai trabalhar com a tabela de preço especial. Então, essa tabela de preço especial que a gente viu agora, que foi as alterações que a gente fez, que a gente criou todas essas tabelas aqui, são as tabelas que vão ser aplicadas por cliente. A gente vai criar as tabelas específicas, vai lá no cadastro do cliente, vai informar a tabela lá no cadastro do cliente, como eu mostrei agora, e aquele preço que está dentro dessa tabela vai ser aplicado por cliente, especificamente por cliente. Mas também a gente tem a tabela de preço, que é aquela que a gente criou lá no cadastro da empresa, que é a tabela padrão. Como que a gente pode fazer para trabalhar com aquela tabela de preço? Como que a gente pode fazer para alterar os preços daquela tabela?
Então a gente vai utilizar, diferente da tabela de preços especiais, que a gente faz a alteração aqui no D, né? Manutenção de tabelas de preços especiais, a gente vai utilizar aqui na opção A, manutenção de preços. Então aqui o sistema ele vai carregar todas as tabelas aqui, incluindo aquela tabela padrão, né? E a gente pode fazer a alteração de todos os preços por essa tela aqui, que é a mesma tela de manutenção de preço que a gente tem. Então, quando a gente clica aqui, coloca a tabela aqui, clica em consultar, o sistema ele vai buscar todos os produtos daquela tabela, que no caso são 46 mil itens. E ele vai abrir aqui para fazer a manutenção do preço de todos os itens daquela tabela. Então, se por exemplo, num certo período a empresa quer trabalhar com tabela diferenciada por empresa, basta fazer aquele procedimento inicial que a gente fez aqui, né? Vir aqui no cadastro de configurações gerais, entidades. Digamos que a empresa não quer trabalhar com preço por cliente, e sim por preço por empresa, né? Então basta vir aqui, clicar em alterar, clicar em incluir uma nova tabela de preço. Pode importar ou não da tabela principal, né? E aí consegue fazer a diferenciação entre uma tabela e outra. Ou seja, com uma tabela trabalha um preço, com outra tabela trabalha outro preço. E pode definir ali no cadastro da empresa qual que é a tabela que vai trabalhar naquele período. Então, se não for trabalhar com a tabela de preço por cliente, a gente consegue trabalhar por empresa. A gente pode trabalhar, por exemplo, no período de final de ano com preço diferenciado, véspera de feriado com preço diferenciado. A gente consegue diferenciar entre empresa 1 e empresa 2, uma tabela diferenciada entre uma empresa e a outra que são do mesmo grupo. Então a gente consegue trabalhar de diferentes formas utilizando essas tabelas de preço. Então aqui vamos aguardar a gravação dessa nova tabela. E eu vou mostrar como é que a gente faz para fazer a alteração dessa tabela lá no cadastro da empresa depois. Então, para aquelas empresas que trabalham com o e-commerce já integrado dentro do sistema, no caso da utilização das tabelas de preço especial, a gente tem algumas particularidades. Então, aqui no cadastro do produto, a gente define, né, as porcentagens que vão ser aplicadas de desconto em cima do produto e se vai ser aplicado na importação lá para o Mercado Livre ou para o e-commerce que a empresa trabalha. Como que a gente sabe em cima de qual tabela de preço que o sistema vai aplicar essa porcentagem de desconto e o valor que vai ser aplicado lá no integrador do site, né? Então, a gente vai saber qual que é a tabela dependendo do integrador que a empresa utiliza. Então, no caso do WebParts, a empresa que utiliza o WebParts, ele vai pegar o valor que está aqui nessa tabela de preço no cadastro da empresa. Então, utilizando a tabela de preço aqui, o sistema vai aplicar aquele desconto que está lá no cadastro do produto em cima dos valores dessa tabela que está definida aqui no cadastro da empresa. No WebParts também, quando a empresa trabalha com desconto, tabela de desconto especial por cliente, que é essas tabelas que a gente configurou aqui, né? O sistema ele vai aplicar também quando o cliente já estiver cadastrado dentro do sistema. Porém, ele só vai ser aplicado nessas duas situações aqui, ó. Se for tabela de preço no preço off ou tabela da nota fiscal. Quando ela for tabela dinâmica, ele não vai ser aplicado. Então, isso no caso do WebParts, né? No caso do GPML, se o integrador for o GPML, a gente pode configurar para aquela conta do Mercado Livre qual que é a tabela que a gente quer que pegue. Então, dentro do próprio integrador, a gente consegue configurar. No caso do PlugTo, que é o outro integrador, ele vai pegar aqui do cadastro da empresa também a tabela que estiver configurada aqui dentro do cadastro da empresa.
Então, depois que a gente criou a tabela de preço, né? Para a gente fazer a manutenção do preço das tabelas especiais, que é por cliente, a gente vai fazer nesse menu aqui que eu acabei de mostrar para vocês como é que é o funcionamento, né? Já as tabelas de preço por empresa, a gente vai utilizar a manutenção de preço. Para fazer a alteração, o modo de fazer a alteração é da mesma forma que a gente faz a alteração de preço por produto. A gente vai utilizar aqui, a única diferença que vai ter a tabela aqui, a gente vai poder filtrar pela tabela que a gente quer alterar. Então a gente pode alterar aqui entre as diferentes tabelas de preço utilizada, né? Consultar, o sistema ele vai trazer todos os produtos aqui e basta fazer o ajuste na tabela que a gente quer trabalhar. Para alterar dentro do cadastro da empresa, né? Para poder alterar as tabelas que a gente trabalha, também da mesma forma, ó, a gente vai vir aqui, a gente vai apagar o campo que tem aqui, onde está definida a tabela, e a gente vai dar um Enter em cima. O sistema ele vai listar todas as tabelas de preço por empresa e a gente vai selecionar qual tabela que a gente quer trabalhar. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a alteração na tabela e basta gravar que o sistema ele já vai assumir os preços dessa nova tabela que foi configurada aqui no cadastro da empresa.